senadores, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senhoras e senhores ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, minhas senhoras e meus senhores. Tenho especial apreço pelas micro e pequenas empresas. Suas atividades costumam ser inovadoras e intensivas em mão de obra. Não é tarefa das mais fáceis para os pequenos empresários competir com as grandes marcas. Por isso, eles precisam ser criativos na elaboração dos produtos e na construção do clima organizacional. Mas o dado mais importante em nosso entendimento está na geração de empregos. As micro e pequenas empresas são responsáveis por concentrar a maior quantidade de empregos do país. São mais de 52% dos postos de trabalho do setor privado. E em Rondônia, senhor presidente, não é diferente. Essas empresas são vitais para o desenvolvimento e o crescimento da economia do nosso Estado. Todavia, vejo com preocupação que muitas dessas empresas fecham as portas nos momentos de recessão econômica, agravando a taxa de desemprego de maneira significativa. Entendo que as micro e pequenas empresas funcionam como um termômetro da nossa economia. Se a fase é boa, novos postos de trabalho voltam a ser gerados. Por esta razão, as políticas anticíclicas e pontuais tendem a ser eficazes no setor. Os instrumentos de fortalecimento das empresas de pequeno porte ampliam os níveis de emprego e estimulam a economia. Atualmente, os maiores desafios estão vinculados ao elevado custo dos empréstimos bancários. Portanto, existem motivos claros para adotar políticas de crédito para as micro e pequenas empresas. A meu ver, esse tipo de incentivo é fundamental para reverter o quadro de estagnação do país. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o melhor exemplo de ação anticíclica está no Programa Especial de Regularização Tributária das Micro e Pequenas Empresas e empresas de pequeno porte, optantes pelo Simples Nacional. Essa política justa e abrangente beneficia os pequenos empresários de todo o país, inclusive do meu estado, do estado de Rondônia. Os empresários rondonienses têm motivo para celebrar, porque o governo federal demonstrou sensibilidade ao nosso apelo e sancionou a Lei Complementar número 162, de 6 de abril de 2018, publicada há poucos dias. A referida lei cria condições facilitadas para o parcelamento de débitos tributários vencidos até o mês de novembro de 2017. As empresas que se interessam pelo programa terão de pagar 5% do valor da dívida consolidada, sem reduções, e o restante em até 175 parcelas, com redução dos juros e das multas de mora. Estamos enfrentando um longo período de dificuldade econômica, por isso temos a responsabilidade de promover ações em benefício das empresas de pequeno porte. É claro, senhor presidente, que este ano já estamos saindo da crise. O Brasil deverá crescer em torno de 2,3% a 2,5%, já é um crescimento razoável para uma estagnação ou até uma recessão de 3, 4 anos, quando o Brasil crescia em torno de 3, 4% negativo do PIB. São as micro e pequenas empresas são as maiores empregadoras do país e, ao mesmo tempo, as que podem sofrer os maiores impactos da recessão do crédito. Os micro e pequenos empresários não têm acesso ao crédito internacional ou a planos de recuperação em instituições financeiras. Muitos deles dependem de incentivos públicos e nós dependemos deles para gerar emprego. Deste modo, o apoio às micro e pequenas empresas é uma estratégia acertada, porque permite a recuperação de bons níveis de emprego e, como resultado, a retomada da prosperidade econômica. Senhor presidente, queria aqui agradecer
as cooperativas de crédito e parabenizar ao mesmo tempo pelo desempenho que tem tido no meu estado, emprestando também para os micro, para os pequenos, para os médios e para os grandes empresários do meu estado, também do agronegócio, aos empresários rurais, às agroindústrias. Da mesma forma, o Banco da Amazônia, que além de emprestar anualmente em torno de 1 bilhão a 1 bilhão e 300 milhões de reais, esse ano vai repassar em torno de 100 milhões de reais para as cooperativas de crédito poder também aumentar o seu portfólio de empréstimos às micro e pequenas empresas e aos produtores rurais. Queria encerrar, senhor presidente, a minha fala, dentro do tempo regimental, também agradecendo a sensibilidade da ministra presidente do Supremo Tribunal Federal, da ministra Carmen Lúcia, ao analisar e julgar com justiça um pleito da Aspometron, Associação dos Policiais Militares do Estado de Rondônia, que já estavam fora de folha, um grupo de 706 policiais inativos e pensionistas que estavam aí numa situação muito difícil, aguardando esse julgamento. E, graças a Deus, depois de uma audiência que tivemos com a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, também estava na audiência o ministro Dias Toffoli, que foi na época que a presidente estava no exercício da presidência da República, e ela chamou o ministro Dias Toffoli, que estava, naquele momento, ocupando a presidência do Supremo Tribunal Federal, e também do ministro Gilmar Mendes. Aí viemos com o governador Daniel Pereira, com a deputada Marinha Halpe, com o senador Assir, deputado Lindomar Garçom e outros deputados estaduais, o presidente da Assembleia, Maurão de Carvalho, e outros deputados estaduais, para essa audiência com a ministra presidente do Supremo Tribunal Federal. E na segunda-feira, antes de ontem, um dia antes do Dia do Trabalhador, do Dia do Trabalho, ela proferiu a sua decisão favoravelmente aos servidores, mandando que até que seja regularizado a situação desses servidores junto ao Ministério do Planejamento, que eles pudessem ser mantidos em folha até que essa situação seja resolvida. Então, eles voltam à folha da União, como tiveram por 4 anos, depois de uma decisão judicial favorável a eles, e por um período muito curto ficaram fora da folha e agora retornam novamente à folha. As nossas congratulações ao Tenente Costa, que é o presidente da Aspometron, a todos os servidores militares que tiveram esse benefício alcançado. Parabéns, sucesso a todos. E essa nossa fala neste momento, nessa tarde de hoje, senhor presidente. Muito obrigado.